Bom, gente, aqui eu vou falar de análise de sensibilidade, né, usando a HP, mas eu vou utilizar um banco de dados do próprio sistema, tá? Então a gente vai aqui em Help, em modelos aqui de amostra, ele já está setado, né, direcionando, apontando para o diretório que foi feita a instalação do HP. Vou clicar aqui na pasta modelos da HP e vou escolher aqui seleção de carro, que é inclusive bastante conhecido, né? Inclusive, vocês podem usar, né, esses exemplos para poder fazer, enfim, outros tipos de análise, né, para poder estudar. Aqui, então, a ideia é encontrar o melhor carro, né? Ele está usando como critério aqui o prestígio da compra daquele carro, o preço do carro, o MPG aqui, que é milhas por galão, né? Aqui, se eu não me engano, é uma milha para cada 4,5 litros. E o critério também conforto. Então, são 4 critérios. E como alternativa, o Acura, o Toyota Camry e o Honda Civic. Tá? Como é que a gente faz, então, a análise de sensibilidade e para que a gente faz? Na análise de sensibilidade, a gente quer verificar se a alternativa que a gente está escolhendo, se ela é e quanto é sensível à mudança dos pesos que a gente dá para os critérios. Né? Então, esse critério que foi dado um critério para o prestígio do carro, do preço, para a questão da economia que o carro pode ter e do conforto. Então, o quanto que essas alternativas aqui, que a escolha que a gente está tomando, é sensível a variações nos pesos dos critérios que a gente está utilizando. Tá? A gente vem aqui em computar, sensitividade, né? Nessa janela aqui a gente vai clicar em Edit, vai clicar em variável independente. Aqui vai apontar diretamente para o Acura, porque ele está pegando, na verdade, em ordem alfabética aqui as alternativas. Tá? A gente clica aqui na prioridade, clica em editar. Aqui no tipo de parâmetro, a gente vai clicar e selecionar Supermatrix. Tá? No Network, a gente está fazendo o HP, não está fazendo a NP. Nesse nó aqui, a gente vai escolher o quê? No caso aqui, a meta, né? Para poder buscar a melhor seleção de fornecedores. Então, vamos selecionar aqui agora o atributo, né, o critério prestígio. Clicou aqui em Done, eu vou puxar um pouquinho essa caixa para cá, é só clicar em Update que ele vai atualizar. Veja que ele atualizou. O que ele está mostrando aqui para a gente? Ele já pega aqui essa reta aqui vertical, que sempre vai começar aqui no ponto 0,5, tá? Então, o que a gente percebe é que, olhando para o Honda Civic aqui, que é o preto, e olhando para o Acura, que é o vermelho, que a opção, quando o peso do critério que a gente está olhando, que é o critério prestígio, quando ele é muito baixo, né, de 0 até a parte inicial, a escolha seria para o Honda Civic. Só que quando esse peso chega aqui, em mais ou menos 0,268, eu deixo de escolher o Honda Civic, ele está caindo à medida que o peso do critério prestígio aumenta, a escolha, a opção para o Honda Civic declina, e eu passo a ter opção por esse Acura TL. Tá? Com relação ao Toyota Camry, isso não mudou, mas também à medida que o prestígio aumenta, ele cai. Então a gente percebe que em relação a prestígio, o único que ganha com o aumento do peso para esse atributo é essa linha vermelha e, portanto, esse Acura TL. Tá? E aqui a gente tem, então, a inversão, né? Quando uma opção, que seria a primeira, num ponto de corte mais baixo seria o Honda Civic, num ponto de corte mais alto seria o Toyota Acura. E o ponto de equilíbrio aqui a gente consegue demarcar aqui por baixo, 0,26. Tá? A gente pode mudar isso também, mudar o critério. A gente está olhando aqui prestígio, vamos mudar agora. Vamos clicar aqui em editar. E vamos mudar aqui para preço, por exemplo. Tá? Então, clicou aqui em Done e aí é só clicar em Update. Ele vai atualizar. O que tem aqui agora? Em relação ao preço, quanto o critério de preço não é muito importante, a decisão seria pelo Acura. Mas à medida que esse critério de preço ganha importância, mais ou menos aqui em 0,31, que seria correspondente a 1/3 dos critérios, você deixa de optar pelo Acura e passa a optar pelo Toyota.
Então veja que esse Acura, à medida em que o preço ganha relevância, ele vai caindo, possivelmente porque é um carro mais caro. Então se o preço for importante, ele vai caindo, ele perde a primeira posição para o Honda Civic aqui nesse ponto, mais ou menos 0,31 de peso para esse critério, e vai perdendo, 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 quando chega nesse ponto aqui, em que o peso do critério, se o peso do critério fosse 0,71, por exemplo, vou colocar aqui mais um pouquinho, né? Isso. Você teria aqui, por exemplo, o Toyota Camry ganhando essa posição se fosse aqui 0,728, né? Que a gente marcou aqui, ó, dá para ver aqui, ó, 1,97 e 1,96. Então, o que seria a primeira opção para um critério, um peso baixo para o critério peso, para o critério preço, que seria o Acura, ele vai perdendo essa posição, perde a primeira posição e vira segundo nesse ponto aqui, perde a segunda posição e vira terceiro, que é a última opção desse ponto aqui. Ou seja, possivelmente é um carro com preço mais caro. Já o Honda Civic, à medida em que o critério de preço aumenta, ele ganha também força aqui em relação à opção. Ok? Eu acho muito importante essa análise de sensibilidade, porque a gente consegue identificar o quão sensível é a nossa decisão em relação ao peso dos critérios que a gente está usando. Claro que numa seleção de fornecedores, por exemplo, isso não se faz na medida em que o fornecedor está sendo escolhido, porque você poderia, em detrimento de um fornecedor, mexer nos critérios para escolher um fornecedor do seu maior interesse, e a gente deve evitar esse tipo de coisa. A gente deve trabalhar com as medidas de maneira seguindo a regra daquilo que a gente combinou de fazer quando os fornecedores mandaram as suas propostas. Mas quando você está decidindo o tipo de produto que você vai cotar, o tipo de atributo que você vai considerar, essa análise de sensibilidade é bastante útil, tá bom?